hipnose em casos de abdução e contatáveis. Quer dizer, a minha especialidade é hipnologia, né, hipnoterapia, e eu trabalho com isso há 20 anos, e num determinado período da minha vida, lá pelos uns 8 anos atrás, o que me acontece em consultório, trabalhando com terapia de regressão, foi então que comecei a perceber, através do hipnotizado, que ele acabava indo por uma demonstração ou uma descrição de seres que para mim até então era desconhecida. E eu, apesar de ser uma pessoa espiritualizada, mas não ligada a nenhuma religião, eu tive que ir buscar a ufologia e entender o que estava acontecendo, porque eram seres diferenciados, seres com aparência muito branco, então muito azul, muito diferente, de olhos diferentes, de cabeça diferente, e aí eu comecei a ter que pesquisar o que era aquilo. Os casos de abdução também começaram a aparecer. Eu colocava a pessoa em regressão de memória, não em regressão à vida passada, porque eu trabalho também com regressão de memória, ia trazendo a pessoa da barriga da mãe, primeiro ano, segundo ano, chegava num determinado ponto da vida da pessoa, a pessoa começava a gritar e a falar coisas que eu não entendia. Aí voltava ali, retinha, e aí naquele momento eu percebia que aquela pessoa tinha sido abduzida. E era muito claro a forma como era colocada, ou seja, era com riqueza de detalhes. E esses seres, sempre que acontecia esse caso de abdução, sempre eram pelos chamados Greys, que aí depois eu fui aprender mais sobre essa linhagem. Mas eu não tinha nenhum contato, apenas levava naquele momento que acontecia a abdução, a pessoa lembrava, porque normalmente o abduzido, ele tem alguns flashes, às vezes ele tem medo, ele não dorme, ele tem insônia, ele tem uma série de sintomas, mas ele não tem a história inteira. Por quê? Porque não é dado a ele o direito de lembrar. Alguns lembram, mas a grande maioria não lembra desses que são submetidos à experiência, vamos dizer assim, genética. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês não acreditem em nada, tá? Pesquise sempre. Tá? Eu estou falando da minha experiência. Essa linhagem do Grey, então eu comecei a ir atrás, a pesquisar mais, a saber o que acontecia. Mas o que acontece? A abdução não foi o meu forte, vamos dizer assim. Eu comecei a ter em regressão justamente o contato com esses outros seres de outras linhagens. Quais seriam? Linhagens do tipo insetoide, do tipo Grey, do tipo reptiliano, começaram a vir todo tipo de linhagem na regressão. Como é que é feito isso? Como é que acontece esse processo? Ao colocar a pessoa em hipnose, eu faço uma regressão à vida anterior. Que vida? Não sei, o subconsciente ele vai trazer para o consciente aquilo que está registrado lá, que vai trazer informação para a vida da pessoa e vai fazer toda a diferença na vida da pessoa nessa vida. Então ele vai acessar e de repente eu comecei a perceber que as pessoas acessavam outros órgãos. Vida passada não era na Terra, eram em outras constelações, em outras estrelas, em outros sistemas. E aí essa pessoa começava a me trazer informação telepática, conversava com um extraterrestre de forma telepática, trazendo informação para a vida dela pessoal. Quem era, o que estava aqui fazendo, se ela pertencia ou não àquela linhagem, se estava aqui de alguma maneira a serviço daquela linhagem, o que acontecia, então vinha esse tipo de informação. Outros casos são de humanos mesmo, que já passaram por vida anterior aqui. Muita gente pensa assim, o que tem falado por aí, as pessoas que estão aqui, que são extraterrestres, vieram voluntárias, exilado, rebelado, tem tantos nomes, não tiveram vida passada aqui na Terra. Não é verdade. Os mais jovens, quando você faz o processo de regressão, normalmente não tiveram vida aqui nesse planeta, já vêm de outros órgãos. Mas os mais velhos, mesmo que seja algum tipo de enviado, contatado, missionário, ele veio e passou por algumas vidas, criou vínculos kármicos com a família, criou um elo, né, um
vínculo com essas pessoas que precisa de alguma maneira, em algum momento também fazer essa limpeza, esse resgate. Essas pessoas, quando submetidas à regressão, elas vão nessa vida passada, percebe exatamente qual é o vínculo que ela tem com essa família, a família terrena hoje. Ela consegue perceber, consegue fazer toda a limpeza, e nessa vida ela vai até o período da passagem da morte. Ela passa pela experiência da morte, ela vê o corpo dela e ela se vê saindo do corpo, desligando dali. Ali o terapeuta, que é a hipnoterapia, faz todo um trabalho de desligar aquela pessoa daquele elo que ela criou, né? Isso, humano comum e humano missionário também. Esse é o trabalho. Você tira aquele elo kármico que existe entre aquelas pessoas e quebra aquele vínculo. Porque assim, antigamente, gente, tinha muito essa coisa da maldição, né? Não sei, as colônias, a gente brigava pela colônia do outro, tinha muito aquela briga de conquistar espaços. Então, reino, reinado, e havia aquela coisa da maldição. Eu te amaldiçoo, e isso traz. Nós não trazemos só no DNA as doenças hereditárias, a gente traz também isso tudo que está linkado numa mesma família. E a gente nasce sempre dentro de uma mesma família, parentados e afins. O que é isso? Uma hora eu sou pai, outra hora eu sou mãe, outra hora eu sou filho, outra hora eu sou tio, sobrinho, genro, a nora, os sócios. Sociedade é sempre um resgate, né? Então, essas pessoas que vinculam comigo e fica aquele círculo vicioso, sempre a gente vai nascer dentro daquele mesmo grupo. Enquanto não quebrar aquele vínculo kármico, aquela coisa vai retornando sempre, tá? Então, você vai trazendo, e você de repente pode até ser um ser em evolução, aí já, né? Passar, mas eu não evoluo nunca, eu fico preso nisso. Não, eu posso evoluir, só que eu ainda continuo, se eu continuo emaranhado ali, eu vou trazer todas aquelas tendências que estão na família, mesmo eu sendo um ser que de repente estou em evolução. Por exemplo, eu estou bem, não tenho problema de saúde, profissionalmente, afetivamente eu estou bem, mas a minha mãe pode ter um problema, meu pai tem um problema, meu filho tem um problema, vai refletir em mim de alguma maneira, tá certo? Então é assim que cria esses laços. Então, quando a pessoa faz essa passagem, a gente faz toda essa limpeza do lixo emocional e do vínculo kármico. O que a gente tem que ter com os familiares é o vínculo afetivo, o vínculo do amor, e não o vínculo da dependência ou mesmo o vínculo kármico que te prende de alguma maneira. Então, nessa hora que é feito o trabalho, a pessoa ela tem uma sensação, isso em todo mundo acontece, tem a sensação de quem está subindo, ela começa a ver luz, começa a se sentir sem corpo, né? Ela está sem o corpo mesmo. Então o que acontece? Nesse momento ela entrou numa vibração de quarta dimensão. E nesse momento ela consegue ter contato com os seres da quarta dimensão. Quarta dimensão, plano desencarnado, ainda nós temos 20% de corpo físico. Nós temos o que é chamado do fantasma, o ectoplasma, não é isso? A gente tem isso aí. Então ainda configura na silhueta, configura com a última imagem, e a pessoa vai reconhecer. Nesse momento, a pessoa que está fazendo a hipnose, ela pode entrar em contato com alguém desencarnado até 3 anos, alguém que esteja afetivamente ligado. Então, às vezes acontece muito das pessoas me procurarem para fazer esse contato. Gente que morre de repente, filho que morre em acidente, e a pessoa às vezes tem alguma coisa que queria dizer, ou amor e tal, e nesse momento é possível fazer esse contato. E é muito presencial, você vai estar vendo aquela pessoa, se houver permissão, e você pode estabelecer o contato com pessoas que morreram até 3 anos, mas eu não tenho conseguido. E tem que ter o vínculo afetivo, ou um amigo muito próximo. Não pode ser assim, eu quero fazer o Ayrton Senna, aí não dá, entendeu? Então não é assim, é só com quem realmente tem vínculo afetivo. Quando a pessoa está nesse nível da quarta dimensão, está nessa frequência, está sob hipnose, mas ela está nessa frequência e ela está semi-consciente ainda, tá? Ela consegue estabelecer o contato com esses seres de quarta dimensão, que são seres que estão lá nos ajudando, tentando nos ajudar a evoluir. Claro que tem continua o livre-arbítrio, é a mesma coisa, lá é a mesma coisa, só que lá tem menos densidade do corpo
físico, os apegos que nós temos aqui, mas lá continua a mesma coisa, é o livre-arbítrio, não muda nada. Não é porque morreu que melhorou, né? Vai continuar igual, você evolui se quiser, mas a ajuda é maior, você tem menos os apelos da densidade do corpo físico. Nós somos, no nosso sistema, do nosso planeta de terceira e quarta dimensão, nós somos 25 bilhões de almas. Sendo que 7 bilhões estão encarnados e 18 bilhões estão desencarnados. Então a grande maioria está do lado de lá. Eu digo assim que quem está aqui deve ser que tem apego, não? Que gosta da coisa. Entendeu? Então fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim, para evoluir lá por causa de menos apego aqui. Mas continua o mesmo processo de livre-arbítrio da pessoa, das livres escolhas. Estando lá naquela frequência de quarta vibração, e mesmo a pessoa que aqui hoje, por exemplo, quer fazer muito contato, o contato com essa terrestre, ele vai estabelecer uma densidade de terceira dimensão? Não tem como, né, gente? Nós temos que fazer, no mínimo, uma meditação, uma projeção astral, ou sei lá o quê. Nós temos que levar a frequência para poder fazer o contato. Você pode ter canalização, você pode ter incorporação, mas o contato visual você tem que subir a frequência, não tem jeito. Porque o que acontece? O povo de cima, eles vêm e descem, né, de quinta, sexta, eles vêm até a quarta dimensão. Para cá já não consegue mais passar, né? Então, quando chega na quarta dimensão, esse ser, se é um ser que está aqui missionário, nós vamos chamar tudo de missionário, tá? O exilado, o rebelado, o voluntário, o extraterrestre, o híbrido, tudo é missionário. Então nós vamos fazer esse tipo de nomenclatura que é para a gente não ter que toda hora ficar falando a mesma coisa. Então, se é algum tipo de missionário aqui, a serviço, ele consegue nesse momento, está fora do corpo, que está numa sintonia de quarta dimensão, fazer contato, e o contato é real. O contato personifica, porque eu vou estar chamando da forma como a gente concebe, se é um Grace, se é um Criteriano, se é isso, se é aquilo, ele vai personificar daquela maneira. E o contato existe ali. Muitos que sofrem abdução, nesse momento, são recebidos pelos Grey, e aí gritam, que vê aquela figura, que são feinhos, né, gente? Então, as pessoas gritam, me tira daqui, rapidamente. Aí eu tiro a pessoa rapidamente dali, faz todo o trabalho, para passar fora e trabalhar o medo, porque o que eles colocam, né, o trabalho deles é o medo, o tempo todo é o medo, né? Então, a gente faz todo esse trabalho numa próxima para poder a pessoa alçar outro voo. Mas normalmente, se a pessoa tiver numa vibração, está numa vibração de quarta dimensão, mas não esquece do livre-arbítrio, depende de como ela vive aqui, se come carne, se isso, aquilo, lá, bebe, fuma, uma série de coisas. Na hora que ela vai lá no contato, o que vem? Vem as coisinhas primeiro. Que é para apavorar, já que é para nem alçar voo, porque eles não têm interesse que você se conheça, eles não têm interesse que você descubra quem você é, o que você veio aqui fazer, caso você realmente seja um missionário, vamos dizer assim, confederado. Então eles vão fazer de um tudo para que você não se conheça, você não saiba quem você é. E aparece e apavora mesmo, não fala nada, ele só aparece, e aparece na frente da tela mental da pessoa. Ela vê aqui, passado, não são todos os casos, dependendo do caso, da frequência, se é uma pessoa que já está no momento urgente, e eu percebo isso, né? Porque se é um humano que passou por uma vida anterior, e mais velho, normalmente o pessoal entre 60, 40, 50 anos tem uma passagem por aqui. Se eu percebo que quando eu levo ele, né, na vida anterior, nessa vida que ele passou na vida terrena, automaticamente eles já me colocam quase no final da vida da pessoa. E no final ela já entende tudo que aconteceu lá, já limpa, já faz tudo, ela já faz a passagem e já sobe, rapidamente assim. É muito rápido. Assim. Então, os que já estão numa frequência alta, que já estão despertando, que já estão tendo flashes, normalmente são pessoas que se interessam por ufologia, que se interessam pelo espírito, passam em tudo que é religião e nenhuma responde, vai aqui, vai ali, tem sonhos, tem flashes, adora ver o céu, ficar olhando, sente que não é daqui, parece que quer ir embora, aquela coisa. Esse pessoal vai muito mais rapidamente, então na hora estabelece o contato. Como é que é feito esse contato? Com essas pessoas despertas e que estão dentro de um trabalho, vamos dizer assim, do confederado, né? Ele vem um ser que recebe essa pessoa
pode ser feminino ou masculino, e que vai levar essa pessoa num local, né? Isso vai estar escrito no livro, eu não vou falar onde é, porque se eu falar amanhã você vai fazer a sessão, você já está induzido, eu não posso, né? Porque aí eu posso. Então você vai ver, não é... A hipnose, até um determinado momento, você vai distraindo a mente da pessoa para fazer de uma coisa para fazer outra. Mas na hora que estabelece a sessão, ele fica sob o meu comando. Então ele não tem como ele inventar coisa. Ele vai ver o que vai vindo as imagens. E às vezes em imagens tenebrosas, nem sempre os seres que estão aqui nesse momento planetário ajudando a humanidade, o planeta, são seres bonitos. São seres do bem, mas são horrorosos. São muito feios, todo tipo de linhagem. Feio na nossa concepção, porque eles se acham lindos. Eles acham que a gente é feio. Então eles se acham lindos, mas é assim, então a pessoa se assusta mesmo. Tanto é que vai vindo, a imagem vai vindo, eu vou puxando do pé até chegar à cabeça, vai vindo gradativamente. Até virar de frente. Na hora que vira de frente, aí a pessoa encara a história e começa a ver tudo, e a imagem vai processando e aquilo vai desenrolando. E aí, aquela pessoa já numa sintonia de uma vibração maior, ela pode ser levada numa dimensão acima, numa quinta dimensão, na Confederação Intergaláctica. Isso acontece, está tudo no livro. Acontece, e são 20 anos de profissão, gente, ou está todo mundo louco, né? Ou então tem uma realidade ali, porque todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo vai, o lugar é igual. Quem recebe é igual, tá? Com linhagens diferentes, mas o local é igual, as naves são iguais, os painéis das naves são iguais, a confederação é igual, é tudo igual. Entendeu? Então, fica uma questão de pesquisa aí, uma interrogação. Até eu, que não sou ufóloga, e eu tive que acreditar na história, porque, não é? As pessoas, pode ser um inconsciente coletivo? Até pode. Até pode, por isso que eu falo, não acredite em nada do que eu digo, vá pesquisar, mas pode acontecer. Depois de um determinado momento, deixa eu ver se eu estou seguindo ali, porque eu falo mais que o homem da cobra, depois eu não sigo, né? A influência na vida humana de um abduzido sem consciência, acho que nós já falamos sobre isso. A pessoa que não tem consciência, normalmente ele vai ter terror noturno, ele vai ter muito medo de escuro, é aquele que não dorme no escuro de jeito nenhum. Ele tem sangramento nasal, ele tem dores pelo corpo. Ele não dorme, tem insônia, principalmente, né? Eu falo sempre que os noturnos tem que já ficar meio, né? Porque não dorme, porque tem medo, mesmo não tendo consciência. E eles aparecem mesmo no sono da pessoa, no sonho. Mesmo a pessoa não lembra. E eles vão fazer com que a pessoa não lembre mesmo. Porque eu não lembrando e não sabendo no que é que eu tenho que tratar, no que é que eu tenho que buscar, eu fico à mercê, não é verdade? Porque se eu soubesse, eu falo, não, toda noite eu sonho com ser assim, eu vou procurar alguém que saiba fazer alguma coisa, mas não te dão essa prerrogativa de você lembrar. Apenas trabalham no seu medo. Tá? Então, sem consciência é isso. Mas tem todos esses sintomas e começa a se interessar por esses assuntos e acaba num determinado momento chegando, né, a fazer esse trabalho. A vida do humano missionário sem consciência. Então, aqui a gente tem que parar um pouco, né? Por quê? O que acontece? Os que vieram, a primeira leva, vamos dizer assim, que vieram humano e vieram aprender a ser humano para saber como o humano lida, e nesse momento é importante que estão aqui encarnados, para saber como é que o humano reage, o lado emocional do humano. Então vieram, essa primeira geração de missionários vieram para poder aprender a ser humano e lidar com a humanidade. E vieram também para preparar o terreno para os mais jovens, né? Para aquele que já vem mais preparado, que é o que as religiões, né, denominam como criança índio, cristal, não é assim? Então esse já vem mais preparado. Só que o que acontece? A grande maioria vem dentro de famílias despreparadas. Às vezes nem com uma religião, nem o nome de Deus, não é falado. Então essa criança, ela se sente muito com essa síndrome do não pertencimento. Eu não pertenço aqui, eu não quero viver essa realidade. Essa realidade que ele é puro.
Eu não quero viver essa realidade dura, essa violência. Ele não consegue conviver. E se ele não for um jovem direcionado, ele automaticamente acaba caindo nas drogas, no alcoolismo, em qualquer coisa que ele possa viver num mundo que não seja essa realidade. Então a gente tem, dentro dos missionários, um grupo muito grande de pessoas perdidas, de jovens perdidos nisso aí. Pessoas que estariam e ficam à mercê do outro lado. Ficam à mercê de trabalhar para o outro lado, porque está perdido. O interesse do outro lado, nós vamos falar do anticonfederado e do confederado, é tirar nesse momento o confederado do meio do caminho. Então, eles vão ficar ali, é o tal do anjinho bom e anjinho ruim. E fica. Aí a pessoa não tendo um direcionamento, ele acaba indo por um lado que ele consegue se sentir menos perdido. E ele tem conflitos familiares porque ele não se sente da família, a família não entende, ele é um louco, ele é isso, ele é aquilo, é um filho diferente. E acaba que muitas famílias não é de grande valia. Vejo nesse momento, de 2011 para cá, a quantidade de jovens que vêm me procurando, e mais do sexo feminino. Eu digo, a mulher nesse período todo, ela avançou muito mais rapidamente. Os homens são mais difíceis, não? Mas agora o grande público meu que vem procurar hipnose é homem. E todos dentro desse foco, sentindo esses sintomas, e na hora que você coloca na hipnose, são missionários, né? São pessoas que estão aqui com o trabalho. A gente, para os novos que chegaram agora, nós estamos falando missionário para tudo que é voluntário, exilado, rebelado, híbrido, extraterrestre, encarnado, tá? Então, missionário. E ele, de repente, ele se perde porque ele não tem esse direcionamento. Então, agora, acho que o chamado, eu não quero acreditar na coisa de 2012, mas eu tenho que falar, não? Porque tá demais, eu não tenho mais data mais. Porque é tanta gente procurando e querendo saber, e que está tendo flashes, que está tendo sonhos, que está tendo insights, né, de quem é, de alguma coisa que não entende, e aí procura para a gente fazer o direcionamento. Os abduzidos a serviço de linhagens comprometidas com a tecnologia. Aqui é uma coisa bem, é um assunto bem polêmico, né? Porque os Greys, eles falam, de um determinado momento, que a pessoa entra em sintonia com uma linhagem, eu passei a conversar com essa linhagem. E o primeiro que eu peguei foi um reptiliano, né? Mas ele se apresentou para o hipnotizado, assim, na forma mesmo do réptil, não? Grande, meio vermelho, assim, querendo colocar medo. Aí ele disse para mim, começou a conversar comigo. A pessoa ficou de fora, ficou inconsciente, e ele começou a conversar comigo. Ele dominou o corpo da pessoa e começou a conversar comigo. Mas eu não tive medo, apesar de que ele rosnava uma coisa esquisita, para pôr medo. Ele queria me pôr medo de tudo que é jeito. E aí ele começou a rosnar e falar daquela forma esquisita. Você vê, e a pessoa era um homem, mas era uma pessoa doce, pequenininha. E eu estava fazendo de forma presencial ainda, nessa época eu estava com uma história. Ele começou, mas parecia que cresceu o peito, ficou enorme. Começou a falar coisas e ele dizia assim para mim, você faz todo esse trabalho e tal, você tem um outro trabalho que eu desenvolvo, né, da UFC, que é a União da Família Cósmica, que é uma coisa mais espiritualizada. Aí eu entrei por essa linha, nós fomos buscar. Ele falou assim, você não pensa que nós estamos derrotados, porque nós não estamos. Ele falou, nós não temos mais a prerrogativa de sair do seu planeta nesse momento. Nós não temos. As nossas naves não levantam mais voo porque a Confederação não permite. Então nós estamos aqui em base subterrânea. Ele falou assim, eu vou levar você a ver o potencial que nós temos de estrago de fazer no seu planeta. E aí mostrou nas bases subterrâneas algumas ogivas, né, que eles têm. Mas sempre, e aquilo eu ouvia, e da forma como ele falava, e eu não acreditei em nada daquilo. Achei que aquilo tudo era uma holografia.
né? Eu falei, estão querendo mesmo apavorar. Não existe isso. Por quê? Porque quem conhece o trabalho da Confederação sabe que a Confederação não pode atuar no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. Se de repente o Brasil decretar a guerra com a Argentina, espero que não, né? Eles não podem fazer nada. Mas à medida que eu vou fazer qualquer coisa que eu vou usar energia atômica, aí eles interferem, porque a energia atômica ela interfere não só no planeta, como ela reverbera em todo o universo. E aí as coisas são amainadas. Fiz há 2 semanas atrás numa menina no Japão, uma brasileira que mora no Japão, que eu trabalho online, atendo o mundo inteiro. E essa menina, também uma missionária, está lá no Japão, né? De repente eles mostraram para ela entrou numa nave, ela falou toda, né, viu por cima, e disse que todo o Japão, com esses tremores que vem tendo, ele está com vazamento direto nas usinas. Não só lá em Fukushima, todas elas estão vazando, um pouco mais rápido. E é por isso que o Japão, de vez em quando, vai ter que passar por umas limpezas, porque eles só usam a energia atômica, né? Sendo que eles têm dinheiro e tecnologia para poder fazer outro tipo de energia. E já existe. A energia do vácuo, do zero, já existe. Né? E se vocês não sabem, é patente de brasileiro. Então, eles poderiam estar fazendo de maneira diferente, mas enganam todo o povo, né? Porque eles sabem, as autoridades sabem. Então, o que a Confederação está fazendo? Diz que em breve, isso vem, você vê, através de uma sessão a gente obtém todas essas informações. Que eles que em breve, algumas pessoas, alguns seres humanos recebem a inspiração daquilo que eles querem nos passar, não é? Vai receber também a respeito dessa planta, uma planta nova que eles estão plantando atrás dos morros, que tem muitos no Japão, que tira então toda essa contaminação do ar da energia atômica. Então eles interferem sim, somente quando tem a ver com a nave-mãe, a Terra. Tá? O que está na superfície, não. Que nós somos o quê? Nós somos uma formiguinha em cima da superfície. O dia que o planeta, ele é cíclico. Ele vai evoluir, tudo que é vivo evolui. Vai chegar uma hora que ele vai transcender, vai evoluir e ele vai sacudir. O que estiver em cima, não é? Vai ficar complicado. Só vai ficar o que tiver na vibração igual. Né? Ou acima. Em algumas que estão no livro e também está lá no meu canal do YouTube, eles disseram o seguinte, os reptilianos. Existe nesse momento, justamente porque o planeta vai transcender, ou vai subir de vibração, ou de frequência, a Terra ela vai subir de frequência, e nesse momento a anticonfederação e a confederação fizeram uma trégua. O reptiliano ele disse para mim, você sabe como funciona as Nações Unidas? Eu falei, sei. Ele falou assim, então, exatamente, ali senta todos que se odeiam, né? E vai, conversa e negocia. Ele falou, é a mesma coisa, nós também vamos à confederação e fazemos a negociação. Então existe uma negociação nesse momento planetária para que a Terra possa voltar a ser confederada, que é o último dentro do nosso sistema, né? E poder fazer essa transição, e existe essa trégua dos reptilianos com os confederados. Por isso que nós estamos despertando. Porque, gente, isso aqui sempre foi comandado por eles. Pensando o quê? Não é? Sempre foi comandado. Por que nós estamos tendo a prerrogativa de despertar agora? De estar clareando assim? Porque tem uma trégua. Tem um propósito. É tudo um grande jogo. Né? E é tudo muito negociado. Aí você tem a ajuda da Fraternidade Branca, dos Mestres Ascensionistas, você vai começando a ter a ajuda de todos que vêm, dos que estão despertando, dos que são, né, os que palestram, que passam as informações que vão recebendo e tal. Então, e a gente vai podendo despertar e entender o que está acontecendo e enxergar longe daquela terceira visão, da terceira dimensão. Não é verdade? E nós aqui no Brasil ainda temos nós temos o flúor na água, que nos coloca prostrado, que pode fazer o que for que nós não reagimos. Mas por que isso é feito aqui no Brasil? Porque o brasileiro tem poder, né? A hora que der toda a situação, para onde que vai vir os olhos?
o Brasil. Isso não vai demorar muito, não. Isso também eles dizem. Nós estamos fora das placas tectônicas, nós temos uma série de situações que nos possibilitam, né, começar uma nova terra, o novo. Então, e brasileiro é criativo, brasileiro é um país tupiniquim e é um dos pioneiros que mais usa a informática, mas quem é esse povo? O povo que mais está no Orkut, no Facebook, mas quem é esse povo? Então, aqui a coisa é segurada através da alimentação, né, e do flúor na água e na pasta de dente, que nos coloca prostrados. Nós não reagimos. Eu sou de uma década que o pessoal ia para a rua e ainda matava ou morria. Mas agora não é mais assim. E o jovem fica na mão das drogas, do alcoolismo. Esses, então, vêm preparados, vão pôr eles aqui, amarra aqui. Tem interesse de consertar o lance da droga? Não tem. Tem interesse de controlar o alcoolismo? Era só fazer o que fizeram com o cigarro. Mas tem? Não tem. Porque o cigarro não coloca ninguém fora de sintonia, mas o álcool coloca. Então, não é? E a coisa vai assim, gente. Esses abduzidos de linhagem comprometida com a tecnologia, esses não são aquele abduzido que são pegos lá no fim do mundo, que depois ele vai contar, ninguém lembra, que aquele ali eles usam para fazer a experiência genética. E eles dizem, depois conversando com os Greys, dizem, eu faço aquilo que vocês fazem com os vossos ratinhos. E vocês matam os animais para comer, então quem é o ruim da história? Nós não temos sentimento. Nós fazemos e mandamos para você. A genética, a ciência, a tecnologia é devolvida para você. Nós pegamos o humano, fazemos, cortamos, falamos lá, e depois, aí eu ainda brinquei com ele, falei, sim, vocês oferecem, por exemplo, o remédio assim, em cima de uma doença que vocês mesmos criaram. E é assim que funciona. Eles criam a doença, porque aí é o medo, o controle, aí em seguida vem não sei quem, não sei quando. E aí a gente fica com medo. Tomar ou não tomar? Aí você fica. Será? Nós ficamos controlados? Ficamos controlados. Desde a criança. Né? Então, mas isso é uma decisão de fórum íntimo. Cada um tem que entender. Mas o controle já começa aí. Nós já ficamos programados. Né? E outra coisa que eles também falam é a respeito do despertar das pessoas. A gente vem despertando muitas pessoas vêm mexendo com as ervas. A gente sabe o princípio ativo, muita gente vem trabalhando com isso, fazendo pesquisa e sabendo que muita coisa está curando gente. Mas onde fica a indústria farmacêutica? Né? A indústria dos remédios, como é que fica? Essas grandes. Então, o que acontece? Nós vamos cercear isso também. Então vai vir o controle da semente, a patente da semente. Então nós não vamos mais poder plantar no nosso cantinho lá, né? Nós vamos estar na mão deles. E isso tudo é um processo que vem. Por quê? Porque nós estamos despertando. Então vamos dificultar. Vamos dificultar porque vai entrar num choque, né? Você vê que hoje as pessoas procuram muito as terapias alternativas e a acupuntura já médica, de coisa que já vai começando. Tudo que ajuda no teu despertar, de esclarecer, vai ser cerceado de alguma maneira. Eles vão tentar, assim como a própria comunicação. Nós temos uma internet ainda que dá pra gente ainda conversar e passar essas coisas, mas também até a hora que eles quiserem. E vai chegar uma hora que vai fechar o cerco, porque a mídia está na mão deles, com certeza, né? E tudo que é colocado ali, colocado numa TV, que você olha de repente e parece ser verdadeiro, você olha e fala assim, não, mas isso é a mídia, são eles. Por que eles estão passando isso como verdade? Tem que olhar sempre qual é a mensagem subliminar que está atrás daquilo. O que eles estão querendo que eu reaja naquilo? Principalmente nós precisamos ficar espertos daqui para frente, porque vai ter esse tipo de coisa. Que a coisa da dificuldade, se, por exemplo, lá o Japão, aconteceu alguma coisa, de repente começa a vir para cá, vai para a China, Estados Unidos, Brasil, lá, vai começar um descontrole na comida, na alimentação, uma série de coisas. Começa a aperta daqui, aperta dali, né? E você vai ficando naquela situação, né, de desespero. Aí vai alguém para a televisão, não, porque nós temos que fazer, porque nós temos que acontecer e tal, e aí vai insuflar nós a ter uma reação de ir para a rua, de fazer qualquer coisa. Temos que ficar esperto nisso, gente.
muito esperto, que isso é manipulação. E nós, lembrando do flúor, nós estamos manipulados, principalmente aqui no Brasil. Não podemos entrar nessa, nós temos que ir além do que a gente vê na mídia, porque senão a gente pode ser uma presa muito fácil pelo caos que pode estabelecer num determinado momento daqui para frente. Então siga sempre o seu coração, que esse aí nunca vai te deixar na mão. Os casos dessa linhagem comprometida com a tecnologia, que está aqui a serviço dos missionários, vamos dizer assim, né? Eles normalmente são inférteis. Por quê? Porque eles não querem a linhagem deles misturada com o humano. São inférteis. E homossexualismo, então, né? É bastante homossexual, porque aí também não há a geração de pessoas, porque eles não têm interesse de se misturar. Então já vem assim, ou vem infértil, né? Ou homossexual. E tudo isso eu tive que pesquisar também para entender. Foram eles que deram a resposta, né? E são pessoas que sofrem, têm os transtornos, às vezes ficam de um lado, ficam do outro, porque esses dois comandos, o comando reptiliano, que comanda os Grey também, e o comando confederado, é assim, você está aqui, você pode ir para lá. De lá para cá é mais complicado. Mas muitos que são confederados passam para o outro lado. Por quê? Porque as facilidades dadas pelo reptiliano, o comando reptiliano é muito grande, principalmente na vida da terceira dimensão, que é quem está no poder, que tem o dinheiro, né? Eles gostam de dinheiro, de poder, de riqueza, de fama, e eles provêm. Você vai para lá no nosso serviço? Vamos. Principalmente se você é um confederado, eles têm muito interesse. Eles provêm tudo. Só que você entrega para mim o seu livre-arbítrio. E são pessoas que normalmente têm muito amor aos animais, eles levantam essa bandeira, né, dos animais. Tem muito amor, é uma forma talvez de canalizar isso, mas não é uma forma muito... Às vezes eu brigo muito com essas pessoas que vêm, tem ONG. Por quê? Porque mostra o animal sempre esquartejado, ensanguentado, mutilado, entendeu? O que eles querem com isso? Colocar o medo. Que a gente olha e fala, como o ser humano consegue fazer isso com o animal? O que está por detrás dessa mensagem? Que nós humanos não somos humanos. Essa é, entendeu? Então eles vão ONG, pega, vai, põe na internet, em rede social, todas aquelas imagens que você olha e fala, como você acaba ficando, logicamente, com dó do animal, e você acaba olhando o seu irmão humano como um monstro. Agora, é claro, isso existe, mas a vida sempre existiu. Mas eles trabalham em cima do medo, em cima de que a gente possa nos odiar, cada um olhar um para o outro e falar, você não, né? Entendeu? Nessa situação. Então tem que ter muito essas ONGs, essas coisas que tem com o animal, olha, percebe bem quem está por detrás, qual é o trabalho real que está, apesar do trabalho a favor do animal, percebe se não existe ali um sadomasoquismo, ele está passando aquelas imagens. Então eu sempre falo para eles, tá, vai cuidar, tudo bem. Mas pega o animal, cuida, depois mostra a foto do animal para adoção, bonitinho, já arrumado. Pronto, esse é o trabalho. Para também não tirar o pior do que nós temos dentro de nós. Porque isso tira o pior do que a gente tem. E fica todo mundo na rede social chorando. E um divulga para o outro, divulga para o outro, divulga para todo mundo. E fica todo mundo no baixo astral, na frequência que eles adoram, né? E nós fizemos o que pelos animais? Nada. Nada. Ficamos sentados ali, espravejando, nada. Temos que efetivamente fazer alguma coisa. Porque o animal é responsabilidade nossa. Nós somos a hierarquia superior do animal. Então, para ele evoluir, nós temos toda uma responsabilidade. Enquanto o processo não começar, em toda a cadeia, não adianta, nós não vamos a lugar nenhum. Não é verdade? Enquanto tiver um ser humano em cima do planeta sofrendo, nós não vamos ser felizes. Não adianta, né? Viver dentro do seu círculo de amigos e amizade e achar que está tudo bem. Enfim, o vegetarianismo também. Por quê? Porque eu tenho que estar íntegro.
Porque se eu entrar nessas energias, eu entro no campo humano e fico à mercê. Ele é da luz, ele trabalha ele não come carne, ele é vegetariano, ele não toma álcool, presta atenção. Porque não é bem por aí não, não é só por aí. Tem que ir muito além. Né? Porque eles não entram na densidade do planeta. E aí eles só comem o que é frugal, eles mantêm a energia dele, não se aliam a nenhum humano, a não ser que seja para fazer alguma coisa que esteja sob o comando deles, aí leva para eles e tal. Mas não existe isso. Então, você vê, eu acho que isso é uma informação que eu acho que a maioria não tinha, será? Né? Então observe bem isso que eu estou colocando para vocês. Bom, como e quem pode ter contato com extraterrestre numa sessão de hipnose? Os missionários, não? Os que já estão aqui a trabalho. Um ser humano comum, ele vai no máximo até a quarta dimensão, que é o plano desencarnado. Lá pode ter contato com seres de quarta dimensão que vêm e dão uma ajuda para a pessoa na vida dela atual, sempre vai dizer alguma coisa de forma telepática. Eu falo que no mínimo que a pessoa desenvolve numa sessão dessa é a telepatia, porque ali o diálogo ele é telepático e você desenvolve essa função e traz isso para a tua vida. E aí as coisas começam a acontecer também, você começa a desenvolver faculdades que você tem, todos nós temos, e que foi esquecida, né? Ou foram derrubada pela própria matriz que a gente vive, né? Mas a hipnose, por exemplo, muitos perguntam, a pessoa que faz hipnose é a pessoa fraca, que entra em hipnose é uma pessoa fraca, são os mais fracos que entram facilmente em hipnose. Pelo contrário, não? Esse não só ele pode ser hipnotizado facilmente, como ele hipnotiza facilmente. Quem é hipnotizado facilmente, hipnotiza facilmente. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo, quem que é o maior hipnólogo seu? É você mesmo. O seu tom de voz é o que mais teu coração aceita. É uma faculdade que nós todos temos. E temos o direito de acessar os nossos registros. De quem fomos, da onde viemos. O que estamos fazendo aqui? Qual é o plano? Qual é o propósito? Tudo tem um propósito. Nós somos eternos. Não é possível que nós vamos nascer, viver 80 anos, ficar aqui e morrer, acabou tudo, não é verdade? A gente tem que pensar nesse tipo de propósito. Então, esses irmãos, eles nos deixam bem claro o momento que nós vivemos hoje. Nós temos várias linhagens trabalhando aqui na Missão Terra, enquanto voltar à Terra a ser confederado. Linhagens que não têm nenhum compromisso com a espiritualidade, como são os insetóides, que vocês viram o filme MIB, que coloca aquilo como sendo do ruim, do mal, né? Mas eles são totalmente do bem, mas são feios, né, gente? Na hora que eu ponho a pessoa que dá de cara com aquele, eles gritam. Ai, pelo amor de Deus, é horrível. São feios. São bem feios, para nós, né? Então, mas eles são do bem total, mas eles não têm um compromisso com a espiritualidade. Eles só têm um compromisso de nos inspirar e de nos dirigir para que possamos buscar o despertar. Buscar a melhor forma de como fazer esse momento de transição. Depois eu fiz também numa pessoa que veio que é um representante da ONU, do Brasil, na ONU, e ele sempre teve esses sonhos, esses transtornos, e ele morria de medo, e não conversava com ninguém, porque ele falou que a minha função, a minha carreira, meu cargo, não me permite falar essas coisas, vão me chamar de doido. Até que um dia ele encontrou uma doida que me conhece. E essa pessoa falou e ele veio e nós fomos fazer. Na hora que a gente começou, que eu coloquei ele já começou a ver um ser que eu nunca vi na minha vida, que a gente chamou no livro de ovoide, porque ele tinha tentáculos, que nem pouco, uma cabeça grande, comprida e muitos tentáculos. E ele via aquilo e ele falava assim, não, eu não estou vendo ele. Não, ele me tira daqui. Não, é muito feio. Não, o que é isso? Apavorado, o cara tremia, né? O corpo dele até pulava assim, da cama. E desesperado. Eu falei, calma, vamos acalmando. Eu tinha curiosidade de pesquisar aquilo, porque para mim era novo. E aí ele contou toda uma história que está no livro.
essa história está no livro. Ali no livro, esse livro meu é a transcrição de algumas das melhores regressões que nós fizemos com contatado e com abduzido, tá certo? E começou a tremer e tal, e aí começou o contato da história. Tal. Quando ele voltou, ele tremia muito, o corpo dele, ele olhava para mim assim, com o olho arregalado, assim, daquele de medo. Mas o cara, o ser era totalmente do bem também, entendeu? Passou muita mensagem, muito bacana. E quando ele voltou, eu conversando com ele, falei assim, então, muitos pensam que isso é loucura e imaginação. Você imaginaria uma coisa parecida com isso? Ele falou, mas nem nunca. Eu falei, nem eu, cara, nem conheço essa linhagem. Então, gente, tem que pensar uma coisa. Nós não conseguimos imaginar aquilo que não conhecemos. Nós só podemos imaginar aquilo que nós já vimos, já ouvimos. Mas o que a gente não conhece, a gente não pode imaginar. Entendeu? Porque muita gente fala, será que não é imaginação? Né? Você não consegue imaginar aquilo que você desconhece. Ou criar alguma coisa em cima disso. Tá certo?